Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo Tu- tranquilo? Tudo tranquilo. Ah, tudo tranquilo. Qual é o seu nome? É Jeremias. É Jeremias mesmo. Tudo Isso. bem, Jeremias? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Você fala de qual estado? Eu falo do Rio Grande do Sul. Ah, Rio Grande do Sul, meu vizinho aqui. Eu sou de Erechim. Erechim, muito bom, muito bom. Tá frio aí? Tá. Tá pacas. Aqui deve estar Bem frio. agora, deve estar uns 6 graus, eu acho. 6 graus, muito bom. Maravilha. Então, Jeremias, você trabalha então na área da infraestrutura, é isso? Eu trabalho com a parte toda de suporte e infra, né? Então, eu até desenvolvi algumas coisas no passado, né? Com PHP, né? Uma coisa assim para faculdade só, e depois eu meio que abandonei a barca. Você já chegou a desenvolver alguma coisa então na parte web, então? Foi na web para faculdade. Foi só para o TCC mesmo. Depois eu abandonei. Daí agora eu tô com. Até estava pensando em ver WordPress. Né? Vejo que o pessoal fala muito em WordPress, né? Até estava pensando em ver alguma coisa assim. Até estava vendo uns vídeos teus ali. Eu vi que tu trabalha com Delphi, né? Acho que é Delphi, Isso. né? Exatamente, trabalho com Delphi. Exatamente. É, Na verdade, o que que acontece, Jeremias? Eu trabalho é, com uma média, né? Porque isso varia muito. Eu trabalho com uma média de 6, 7 linguagens de programação, né? Então, o que que acontece? Eu tenho uma empresa que ela trabalha na parte do software, ela faz a parte toda a instalação, o desenvolvimento de software, e a outra parte, ela faz toda a parte de configuração e instalação da infraestrutura da tecnologia. Então, eu trabalho nessas duas partes também, né? Então, o que que acontece? Então, sempre quando tem uma necessidade nova, eu acabo tendo que ir lá pesquisar, estudar, né? E olho um manual para poder desenvolver alguma coisa para o cliente, alguma coisa nova, né? Então, isso que acontece muito comigo. Então, o que acontece essa semana aí passada, teve um cliente meu que precisou de umas configurações, uma instalação sobre balanças, né? Era algo que eu nunca tinha feito, balanças industriais. Então, o que que eu tive que fazer? Eu trabalhei 2 dias em cima, estudando manual, configuração, para conseguir trabalhar nessa parte, era algo totalmente diferente. Então, isso, o pessoal me pergunta muito aqui na interna, né? Ah, Márcio, que eu estudo? Que curso que eu faço? Na verdade, você tem que estar sempre aprendendo alguma coisa nova. É isso é, aí. eu, que nem eu te falei, eu tenho um pouco de conhecimento em PHP, tenho um pouco de conhecimento em HTML, CSS, o básico para web, né? Sim. Bootstrap, né? Todas essas partes assim de web eu entendo um pouco, né? Sim. Maravilha. Então tá show de bola. Vamos fazer o seguinte então, Jeremias. Olha só, agora eu vou te pedir para... Você está perto de um papel e caneta aí, para a gente anotar? Tô. Porque eu estava até estudando, tava estudando infraestrutura até agora aí. Ô, maravilha! Você gosta de estudar? A gente estuda um pouco porque a gente precisa mesmo, né? Seguinte, Jeremias. Então, eu perguntei para você sobre... Você estava no grupo Telegram lá? Tô. Tá, maravilha. Então, a gente começou lá essa semana lá um projeto lá para a gente colocar em prática algumas coisas. Então, por exemplo, assim, ó, mesmo quem já tem 20 anos de tecnologia trabalhando, não importa. É algo novo que eu estou começando com o pessoal, é algo que eu já faço há alguns anos e agora eu comecei a colocar em público. Alguns pontos que começaram a dar certo para mim. E agora eu comecei a colocar em público isso aí e o pessoal tem me relatado que tem dado certo também para o pessoal. Então, aqui o que acontece? Essa mentoria que nós vamos fazer, eu vou fazendo algumas perguntas, você vai anotando, tá? Tá? Então, é o seguinte, no que isso aqui é? Não sei se você participou da última mentoria que teve na quinta-feira. Eu tava, mas daí eu fiquei um pouco, mas daí eu tive outras coisas para fazer e acabei saindo, né? Muito bom. Então, assim, ó, eu fiz a mentoria ali com o Roni e ele me falou muitas coisas positivas que já começaram a acontecer para ele. Então, e por que que acontece? Porque, assim, ó, uma coisa é a gente estar somente buscando sozinho, mas quando a gente tem uma parceria, a gente conversa junto, uma outra visão, a gente começa a ver aquilo que não conseguia ver antes. Então, a ideia dessa live, desse nosso novo canal aí, essa nova parte aí da mentoria, é dar uma nova visão, certo? E colocar para fora um projeto seu em cima da sua visão, certo? Então, assim, eu vou lhe fazer umas perguntas, mas se você não quiser responder no ao vivo aqui, pessoal, tranquilo. Se quiser, responda, mas se não quiser, só anota, tá? O mais importante é que você tenha uma transformação de vida com isso que a gente vai fazer, certo? Certo? Então tá, maravilha. Então, assim, ó,
O que que acontece? Esse nosso canal nós criamos exatamente para isso aí, para que você tenha o seu software, para que você venha viver do seu software, e em cima disso, você venha ganhar em um dia de trabalho aquilo que levaria 30 dias para receber, entendeu? Então, você tem o seu número, você tem o seu número, eu tenho o meu número, né? O outro tem o seu valor, cada um tem. Então, isso depende muito. Talvez você faça um sistema de R$ 1.500 que pague todas as suas contas durante o mês. Talvez você faça um sistema de 3.000 e pague tudo. Talvez você faça de 10.000 e pague tudo. Então, a ideia é você ter um software e você viver dos rendimentos desse software mensal e da venda desse software, de um pacote desse software, certo? Então, eu quero perguntar para você assim, ó, desse projeto do 31 para você receber em um dia de trabalho que levaria 30 dias para receber, para ter um seu software, algo criado por você, certo? Qual é o maior benefício que você vê em cima disso? Qual é o seu maior porquê? Qual é a maior vantagem? Qual é o seu porquê de fazer isso? Você tem um porquê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo disso aqui, ó. O que acontece? Eu, até antes de casar, eu trabalhava já com tecnologia, mas não ganhava aquilo que conseguia pagar todas as minhas contas. Então, só que um dia eu cheguei e olhei para aquilo e eu olhei para mim, não consigo nem comprar uma casa que não passava no financiamento. E aquilo me revoltou tanto. Então, eu comecei a sentar e olhar alguns pontos que davam certo na tecnologia, trabalhando, e ali eu despertei para uns novos pontos, aquilo que dava certo para mim, e aí comecei a trabalhar forte naquilo. Foi aonde que eu comecei a colocar depois isso aí, aqui no Ao Vivo. Então, aquele porquê que eu estava vendo para minha vida que não estava dando certo, eu queria casar para ter mais qualidade de vida ali depois do casamento, eu não conseguia nem sustentar uma casa, aquilo era o meu porquê, entende? Qual é o teu porquê de receber isso em um dia? Tem um porquê? Não, meu porquê é mais ou menos assim, porque eu preciso, né? Eu tenho família, né? Eu tenho, no meu caso, eu tenho 2 filhos e um deles vai começar a faculdade, né? O próximo ano, então eu vou ter que dar jeito na minha vida, né? Porque eu trabalho hoje em dia, como eu disse, hoje em dia eu trabalho para uma empresa, né? Eu gostaria de ganhar um pouco mais, eu gostaria de terminar a minha casa, que até hoje não teve jeito, né? Tô ali, né? Tô trabalhando, tô batalhando para ver se resolvo as coisas, né? Certo. Eu tô anotando aqui, por isso que eu tô olhando para baixo, tá, também. Não, tranquilo, sem problema. Então tá, então esse é o teu porquê. É a família, 2 filhos, ganhar mais, terminar a casa. Então, isso que é importante. Eu quero que o pessoal que está assistindo aqui a live, eu quero que entenda isso. Se não tiver um porquê forte, se não tiver um motivo real, os rendimentos eles não andam junto. E eu vou dizer para você, todo mundo que participou e está participando disso aqui, começa a dar uma nova ideia. E daquela ideia começa um start para algo novo, e dali começa um grande projeto. Então, eu quero que fique claro isso aí na mente, certo? Tudo bem. Então, assim, agora eu quero perguntar assim, ó. Jeremias, e qual é o maior desafio que você vê de fazer isso? De ter um projeto seu para que você venha viver de software, para que você venha viver em cima desse desenvolvimento e você venha conquistar o seu porquê. Qual é que é o maior desafio? Qual é que é a maior pedra no caminho? É a programação. Para mim, a programação, eu tenho tentado várias coisas, tenho tentado, como eu disse, eu criei um software na faculdade, fiquei de retomar esse software, não consegui voltar a ele, não tive paciência, sei lá, eu não consegui voltar com esse software, que eu tinha planos de implantar esse software, né, aqui, e não consegui terminar ele. Eu fiz ele com várias partes, assim, um pouco eu fiz, um pouco eu vi alguns tutoriais pegando ideias, para uma validação você faz tal coisa, né. Então essa parte de programação foi a parte que me pesa bastante até hoje, né, é uma parte que eu peno muito, né, para mim poder fazer as coisas. Essa parte de programação para mim é bem forte para mim, que por isso que eu não consigo, muitas vezes eu acabo abandonando, né, de fazer. Sim. Uhum. Jeremias, quando você olha para a programação ali do desenvolvimento, ali dentro, o que você acha mais complicado ou mais... você acha que é muitos comandos, ou é uma linguagem nova, ou não sabe qual linguagem escolher? Qual é que é o problema maior? Na verdade, eu sempre usei... é que assim, na faculdade a gente aprende um pouco de tudo, né? Eu tive PHP, né, que eu aprendi sozinho, né? Um pouco, né? Aí aprendi um pouco do Delphi, né? Nós trabalhamos um pouco com softwares de embarcadeiro, com software de embarcadeiro e coisa, né? Mas o que eu vejo, assim, eu estou bem...
para mim, acho que um pouco eu quero fazer uma validação, eu quero montar um layout, eu quero, como é que eu vou dizer, quero fazer a programação, eu quero fazer que o programa responda algumas coisas, eu me enrolo ainda, né? Aí muitas vezes eu tenho que sentar, parar, pensar, né? Às vezes pegar alguma coisa, uma aula para ver, né? Para ver o que eu estou fazendo de errado, né? Eu não consigo criar um software sozinho. Ainda não cheguei a esse ponto de criar um software sozinho, eu não consigo ainda. Eu vou dizer que esse aí é o segundo maior problema do pessoal. O primeiro é não saber qual linguagem escolher. O segundo é, e agora o que eu faço? Muitos comandos, por onde começar, não consigo desenvolver. Esse é o segundo pessoal, que o pessoal me procura muito para dar um feedback, né, de como é que está indo os desenvolvimentos. E isso que eu encontro bastante. Tem bastante pessoal formado que não consegue ter um software. Isso tem bastante. Tudo bem. Agora eu quero te perguntar o seguinte, Jeremias. Agora eu quero perguntar aqui, ó. Agora é a pergunta que vale ouro aqui. No seu ambiente aí, tá? Na sua rotina, qual software que você gostaria de criar para atingir uma necessidade sua, certo? Mas a pergunta é assim, ó. É um software que ele não vai te dar retorno em dinheiro, tá? Ele não vai te dar, pelo menos agora ele não vai te dar. Mas é algo para resolver uma necessidade sua, certo? Esse é o primeiro ponto. Eu vou dar um exemplo. Depois que eu comecei a trabalhar com tecnologia em casa, eu acordava de manhã, passava o dia sentado numa cadeira e depois levantava para jantar e deitar. Então, era esse o meu exercício, né? E eu senti que aquilo não estava sendo legal para minha saúde. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e comecei a desenvolver alguns aplicativos para fazer alguns gerenciamentos. E um deles, ele marca ali o quilômetro percorrido, o que eu estou fazendo, o tempo. Então, é um software que ele não vai me gerar dinheiro nenhum. A não ser que eu trabalhe nele para colocar na Play Store ou que eu venda ele. Mas eu não fiz ele para ganhar dinheiro, mas eu fiz ele para atender uma necessidade. Tem um outro aplicativo que eu desenvolvi que é um game para diversão, mas isso para mim. Tem outro, a lanterna lá que dá para o pessoal desenvolver também. Então são aplicativos que eu fiz ou para o meu hobby ou para uma necessidade minha. Então eu pergunto para você qual aplicativo você tem vontade de criar, mas sem olhar para a objeção, sem olhar que eu não consigo programar, sem olhar que é muito comando, sem olhar para isso. Tá? Eu quero que você pense como se você já soubesse, mas não é o momento ainda de programar, mas é o momento de pensar. Qual software, qual aplicativo iria resolver o seu problema? Olha, eu acho que eu gostaria muito de ver, o que eu conseguisse fazer ele, implantar, é o que eu criei. Né? O que eu criei na faculdade, eu ia implantar aqui, eu não consegui implantar ele porque faltou refinamento, faltou muita coisa. Eu fiz ele para o meu TC e eu passei com ele no TC, mas nunca mais mexi. Esse é um que eu gostaria de refazer ele e colocar ele em prática, implantar aqui onde eu trabalho, né? Que aqui seria ajudaria o pessoal aqui, né? Sim, né? Ele ajudaria. O que faz o software? Na verdade, ele seria tipo um gerenciador aqui nós temos várias salas, né, com laboratórios, né? Então, hoje em dia, isso é feito no papel, esse gerenciamento. O pessoal anota tudo, hoje tem aula, né, vai ter trabalho na sala, no caso, sala 1. Né? Daí o outro precisa da sala 1, tem que ir lá num outro prédio dizer pro pessoal, eu preciso da sala 1. Aí o pessoal vai lá num papel escrito, mas a sala 1 já está ocupada. Né? Esse meu software era para fazer isso. Tu vai na web, tu abriria ele, a sala 1 já tem ocupado. Tu vai lá mesmo, tu mesmo vai lá e reservaria. Tu vai lá e faz, tu exclui, não vou ocupar, tu vai lá e exclui. Libera a sala para outra pessoa. Né? E basicamente ele faria isso, né? Faria todo esse gerenciamento gerenciamento dos laboratórios, né? Aquela vez eu coloquei para fazer mais algumas coisas, mais alguns gerenciamentos aqui de materiais e coisa, né? Que depois eu ia implantar, mas a minha ideia principal era terminar esse negócio do pessoal estar anotando com papel no século, né? Nós estamos em 2020, o pessoal no papel ainda anotando. Né? Esse, como eu gostaria muito de conseguir implantar esse cara. Né? Eu seria um cara muito feliz conseguindo implantar esse cara. Perfeito, é esse sentimento que tem que ter, ficar feliz. Mas então você já conseguiu fazer ele andar, né?
Ele já conseguiu fazer um gerenciamento de materiais, é isso? Não, quando eu criei ele a primeira vez, ele fazia, ele estava fazendo o gerenciamento dessas salas, né? Só que depois, a minha ideia no futuro era implantar, colocar mais coisas, para mais alguns gerenciamentos de materiais. Ah, eu preciso tal coisa, tu vai lá e pede no software. Ah, vou ter aula de Sim, tal coisa, mas preciso de tais materiais. Tu vai lá e pede. sim. Né? Maravilha. Então tá, seguinte então. Nós aqui temos 59 minutos. Chega a 59 minutos, a live vai cair. Então eu vou ter que dar uma acelerada aqui. Então assim, ó, o que acontece? Igual, Jeremias, eu vou te pedir para depois me dar um oi no direct lá, porque aí a gente segue conversando lá, porque aí a gente vai passar a semana conversando e eu vou te passar algumas tarefas para a gente trabalhar junto, e aí eu tenho certeza que você vai colocar isso no ar, certo? Uhum. E aí, então, é o seguinte, então, assim, pode falar. Eu tinha ele hospedado, tudo, eu hospedei esse software, né? Ele até funcionava. Só que daí era bastante pedaços de uma coisa, né? Eu criei um CRUD, mas só que daí não ficou como eu queria, né? Pegando ideia dos outros, né? Daí eu queria pegar ideias minhas e tentar fazer todo ele bonitinho, certinho, porque aqui depois o pessoal, depois que dê pronto, vai para o outro pessoal, para o pessoal dar uma olhada, conferir se está tudo certo, para depois para depois implantar, né? Sim. Ah, perfeito. Já chegou na área do CRUD, então. Ah, tá bem andado. Eu acredito que você tá mais avançado que acho que tá. Eu acho que é mais medo de programar do que tudo o resto, eu acho. Exatamente. E aí eu vou colocar 2 pontos aí. Pode anotar aí, por favor, Jeremias. Assim, ó, que são... É um medo muito grande. É um medo, não. 2 pontos isso aí que acontece com a pessoa. Tratar esse medo. São 2 pontos. O medo e o perfeccionismo. São 2 pontos que o pessoal não anda. O que acontece? Muitas pessoas me procuram, me mostram softwares e me perguntam assim, Márcio, o que falta nesse software? E eu olho lá, a primeira coisa que eu olho para o software, eu faço a pergunta, o que ele faz? O que ele resolve de vital? E aí eles me falam, ele resolve isso. Aí eu pergunto, está resolvendo isso? Sim, está. Então só falta uma coisa. Falta colocar no ar. Falta fazer alguém usar o software. E um grande problema que eu vejo que o software não sai, que é uma expressão que eu uso muito, é do diamante guardado no bolso. O pessoal, muitas pessoas me mostram um grande software, eles acham que está ruim. E na verdade não, o que está faltando é alguém estar usando ele. Isso que falta muito. Mas só que assim, ó, lá para ele não tá bom aquele software. Por quê? Ele ainda está trabalhando, porque ele tem que estar perfeito. Mas na verdade, ele nunca vai estar perfeito, porque a gente está sempre aperfeiçoando. O que vai acontecer, ele vai estar bom para usar. Isso que tem que acontecer. Se ele está bom para alguém usar, coloca no ar e depois ele vai se adaptando. E o que acontece? Tem uma questão assim, ó, que eu coloco muito, que eu vejo isso aí, que o software, o primeiro passo é estar desenvolvendo alguma coisa. Esse é o primeiro passo. Então, eu vou depois tentar gravar a live aqui, né? Tentar deixar no canal. A última eu perdi, não consegui. Mas eu vou fazer o seguinte, depois a gente vai seguir conversando, né, sobre esses pontos aí. Eu vou listar os pontos e vou te mandar. Isso é muito importante. Uma coisa muito importante que a gente tem no software é estar desenvolvendo alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Antes, eu queria muito ter clientes. Eu queria me encher de clientes e ter um software caro rodando para conseguir receber e ganhar bem. Era isso a minha vontade. Só que não acontecia. Só que o interessante é que depois que eu larguei isso de mão e comecei a focar nessa parte de desenvolver algo a mais, uma simples lanterna, uma simples agenda, um simples CRUD, um cadastro, seja o que for, o pessoal que está chegando aí agora talvez não saiba o que é o CRUD, mas é o cadastro. O cadastro de sistemas é o CRUD. Então, eu era muito focado em outras coisas, mas aí eu comecei a focar em fazer coisas básicas para resolver a minha vida. Só que o interessante é que quando eu comecei a fazer isso aí, para resolver coisas internas minhas, do meu dia a dia, começou muitas pessoas me chamarem a fazer softwares para fora. E por que começou a acontecer isso aí? Começou a acontecer porque quando começou a acontecer isso? Porque quando eu começava a fazer softwares para mim, e eu começava a publicar aquilo que eu tinha feito, começou a chamar a atenção das pessoas na internet. Depois disso aí, as pessoas me chamavam para conversar sobre o software
E ele sentiu uma confiança tão grande em mim e uma verdade que aquele software ia entrar no ar. Por quê? Porque aquilo estava sendo uma verdade na minha vida. Aquilo eu estava fazendo softwares, estava conseguindo resolver algumas coisas na minha vida. Então, Jeremias, uma coisa muito importante que tem que começar a fazer. Tirar 30 minutos por dia para trabalhar um pouquinho no seu software. Isso é básico. 30 minutos. 30 minutos por dia para estudar ele, para colocar algo a mais, para estudar para como melhorar ele e colocar no ar. Esse é um primeiro objetivo. Você acha que consegue fazer isso bem? Sim. Tem que pegar ele. Digo, eu tenho que sentar com ele de novo. E eu até não sei se não teria que começar quase que ele do zero de novo, né? Eu estava pensando em refazer ele porque o CRUD que foi feito com meio Frankenstein, né? Tem um pouco de cada coisa, né? Como foi criado, né? Teria que sentar de novo e começar quase que do zero, né? Para refinar algumas coisas, layouts, né? Eu usei Bootstrap para fazer o layout, né? Para me dar uma mão, porque senão eu tava... Eu não ia conseguir me formar na faculdade se não tivesse usado o Bootstrap. Agradeço até hoje o pessoal que criou. Sim, ajuda muito, né? Então, o seguinte, então eu vou já passar algumas tarefas aí para você, né? Então, eu não sei se você conseguiu anotar ali, ó o seu porquê lá, tá? Vamos refazer de novo aí pra gente agora setar ali os pontos. Então anota aí, Jeremias, aí. Minha família aí, né? Não sei se você anotou, minha família, isso é muito importante você anotar. Minha família é o porquê, né? Esse é o primeiro ponto, o porquê, né? A minha família ali, ganhar mais, terminar a casa. O número 2 ali, né? A pedra no caminho ali, a objeção, né? O que é o problema? Né? A programação de fazer o software, a parte de programação, vai anotando aí, depois nós vamos conversar sobre isso aí. Uhum. Tudo bem. Você anotou também sobre layout ali, sobre a programação, né? Sobre essa parte do layout ali, né? Esse layout também é. É que muitas vezes assim, também tu cria, tu vai fazer alguma coisa e tu fica pensando, como é que eu vou criar um layout para fazer funcional para alguém usar? Isso dá uma dor de cabeça, né? Porque eu fiz cursinhos de WordPress, né? Aí tu vê os caras fazer aqueles troços assim, nossa, coisa mais linda do mundo, daí tu chega na tua vez fazer sozinho, como é que eu faço esse troço? Como é que eu vou criar esse negócio? E não fica bonito. Exatamente. Não, isso é real. O que você está falando é real. Então, muito bem. Então, o número 3 ali é o começar agora. Anota aí, por favor, aí, Jeremias. Alguém precisa usar o meu software. Coloca assim, alguém precisa usar o meu software. Muito bem. Certo? Então tá. Aí agora assim, ó, coloca aí embaixo aí, escreve aí. Desenhar as telas é desenhar, mas o desenhar eu não quero que seja desenhista. Eu só quero que faça ali o quadrado de uma tela e não vai desenhar agora. Mas só escreve isso aí. Desenhar as telas e mandar para o Márcio. Certo? Muito bem. O que a gente vai trabalhar primeiro nesse ponto aí com você, tá? Depois no offline ali também. E aí depois a gente vai trabalhar nas outras partes que tem, certo? Só que assim, ó, eu não vou passar tudo porque a gente tem que concluir essa fase, certo? Essa parte de desenvolvimento, essa parte das telas. Então, essa parte da tela que você anotou ali de desenhar, você simplesmente vai fazer um desenho ali de um quadrado ali, o que vai ter nas telas ali, né? De 2 ou 3 telas ali e me mandar, certo? De como vai ser o seu projeto ali, tá? Pra gente ir seguindo. Porque assim, ó, o que começou a acontecer agora? Agora, a partir desse momento, quando a gente começa a fazer com mais de uma pessoa isso, a gente já não está mais sozinho. Então, a gente começa a criar um compromisso, certo? Principalmente interno, porque vai ter uma outra pessoa junto, certo? Porque assim, ó, isso quem vai fazer vai ser você. Eu só vou orientar.
certo? A gente só vai conversar junto, a gente só vai trocar experiência. Eu vou falar aquilo que começou a dar muito certo para mim, o que aquilo fez dar uma virada, deu uma virada nessa parte de softwares na minha vida, da onde que eu saí do ponto zero e partir depois de começar a ganhar várias vezes no mesmo dia sobre vários softwares. Então, isso que é importante. E essa parte de estar envolvido com o seu projeto é algo que não tem preço. Porque aí vai começar a aumentar a sua criatividade e você pode escrever aquilo que eu estou falando. Isso aí vai começar a trazer muitas alternativas para você. E isso começa a ser muito mais simples através dessa parte aí, dessa mentoria que a gente está fazendo. Então, isso aqui, se você olhar, não tem nada demais. Mas o que acontece internamente dentro da gente, por causa dessa parte de compromisso, de estar envolvido no projeto, de estar buscando novos recursos, você vai tirar o projeto do papel. Eu pretendo tirar ele fora, fazer ele, implementar ele, né, para deixar ele bonitinho. Né? Eu já tenho, assim, eu tenho ideias já, né, na verdade eu tenho ele na cabeça porque eu criei ele, né, então eu já tenho, né, eu vou ter desenhar ele e vou ter mandar o que eu já fiz, né, telas que eu preciso, né, que eu já tenho as telas que eu vou usar, né, para fazer cadastros, para fazer o que precisa dentro desse programa, desse software, né. Certo. Não, maravilha. Então tá. Aí depois você me manda um oi lá e me manda o material aí, né? Vai me mandando. E 2 pontos que nós vamos trabalhar depois ali no offline, né? Isso aí agora depois que a gente começar o contato, a gente vai conversando, tá? E aí 2 pontos fortes que a gente vai começar agora é entender que nós vamos agora começar do zero, tá? Começar do zero e tratar essa parte da programação, para que você venha desenvolver. Você vai ver que você vai começar a desenvolver muito mais rápido e você vai desenvolver muito com mais praticidade. Mais rápido e mais prático. É isso que vai acontecer. Certo, Jeremias? Certo. Vamos lá, Maravilha. Vamos batalhar aí para... Vamos batalhar aí para fazer isso aí funcionar, né? Muito bem, isso aí. Você tem alguma dúvida, Jeremias? Quer conversar comigo, alguma coisa assim? Eu acho que não. Eu só queria, de repente, contigo, a linguagem vai ter alguma coisa específica ou eu que vou escolher essa linguagem, ou você vai me dar uma orientação, usa tal linguagem, ou eu prossigo na que eu, mais ou menos, eu conheço, né, que eu já venho há algum tempo trabalhando em cima. Uhum. Certo. Assim, o que acontece? Nós temos 2 caminhos, né? O caminho, né, nós temos vários caminhos, que nem vou colocar alguns caminhos, né? Nós podemos começar do zero com a sua linguagem, nós podemos começar do zero com uma linguagem que eu domino mais, e aí, se você querer que eu lhe auxilio com a linguagem que eu trabalho, aí é muito mais prático, porque aí eu consigo, além de orientar você, eu consigo ajudar, né? Uhum. Porque aí eu trabalho com outras linguagens bem práticas e rápidas, para que entre logo. Eu trabalho com algumas linguagens que são mais rápidas, porque muitas vezes as empresas me procuram para colocar o sistema no ar rapidamente, e depois, na hora do suporte, você consegue fazer atualizações muito rápidas e deixar lá rodando. Então, isso é mais por causa da velocidade, né? Mas é como eu disse assim, então você também tem uma alternativa de aprender uma nova linguagem, né? Então, que nem eu ensino bastante no canal sobre o Delphi, né? Então, você também pode aprender sobre Delphi e ali começar do zero também. E como está no canal, aí você tem mais uma linguagem. Então, por exemplo, depois que você começa a trabalhar nessa parte do software, muitas empresas começam a entrar em contato com você pedindo soluções. E quando uma não atende, a outra atende. Ou as duas atendem, mas talvez outra atende mais rápido. Certo? Então, aí nessa parte que eu trabalho, sempre quando trabalho assim para ser mais dinâmico, mais rápido com você, a minha vontade é que você tenha um resultado mais rápido. E que nem assim, eu notei aqui que você disse, que se o seu software entrar no ar, vai deixar você muito feliz, né? Que ele já faz uns 3 anos, eu acho, 4 já, que é para implantar ele, e eu meio que abandonei ele, né? E não estou conseguindo terminar. Maravilha. Não, então tá. Tá ótimo, então. Então tá, Jeremias. Eu vou encerrar a live aqui agora, porque senão daqui a pouco chega assim, eu me envolvo aqui, chega aos 60 minutos ele derruba. Certo? Então a gente agora vai continuar conversando, depois ali, me manda um oi ali, aí eu converso um pouquinho com você, durante a semana eu vou pedindo um material para você, pra gente ir montando isso aí, e você vai ver que rapidamente esse projeto vai entrar no ar. Beleza. Tomara certo, que eu
consiga pôr tudo em prática aí, eu consiga, com a tua mentoria aí, eu consiga seguir adiante aí com outros softwares, outras coisas aí que eu já, falando contigo, já tive outros... Aqui falando contigo, já tive outras ideias, assim, do nada, assim, já me apareceu algumas, assim, que vão Já poder me começou a surgir ajudar algumas ideias. Já começou a surgir outras coisas. Maravilha. Depois eu vou querer saber qual é que é. Depois vai me mandando. E vai anotando para não esquecer nada. Isso é muito importante. Bom, não, boa. Vamos colocar tudo no papel. Isso aí. Tá certo, então. Então tá. Obrigado, viu, Jeremias? Um grande abraço aí. Tudo de bom. Eu que agradeço aí ter me convidado aí, Márcio, para participar da live aí. Tá ótimo. Foi um prazer. Depois me chama lá, me dá um oi lá no direct lá do Instagram. Tá, beleza. Certo, então. Valeu. Valeu. Obrigado. Um abração. Até mais. Tudo bem, pessoal. Então, vamos encerrar a live de hoje. E para que esse desafio, você trabalhe nele, para que isso não seja mais um problema, uma objeção, e você venha avançar, certo? E comece com projetos simples. Comece com projetos que você domina no seu dia a dia. Comece com algo simples, uma calculadora. Esteja envolvido com sistemas seus. Porque se você souber resolver os seus problemas, você consegue resolver os problemas de outras empresas. Você consegue resolver outras tecnologias. Não pense que a programação é um problema. Não pense que saber tudo sobre uma linguagem de programação, qual é a melhor linguagem de programação é um problema. Isso não. Você consegue aprender isso em uma semana e já colocar no ar. E depois você consegue replicar isso aí e fazer muito mais rápido. Certo, pessoal? Então, eu agradeço a presença de todos. Uma boa noite e até mais. Tchau.